Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de. Muito bem-vindos aí à live de hoje. Hoje, dia 19 de 1 de 2024. Desculpem o meu contratempo hoje. Estou atrasado 15 minutos. Meu suporte de celular quebrou. Eu fui para Curitiba, como vocês já sabem. Coloquei ele dentro da mochila. E na hora de tirar, ele acabou quebrando. Eu tive que dar um jeito aqui para poder fazer as conexões. Meu fone de ouvido sumiu. É coisa de viagem. Viagem é assim mesmo, as coisas saem do lugar. Mas estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o caminho para se conectar com pessoas. Acho que esse é um assunto extremamente importante, porque, como eu falei nos vídeos anteriores, quando a gente fala de pessoas, de empresas, nós sempre estamos falando de pessoas. Então, quando nós encontramos uma forma de se conectar com ela, seja cliente, seja vendedor, seja fornecedor, nós estamos conseguindo melhorar cada vez mais o nosso desempenho como empresário, como líder, como colaborador dentro de uma organização, porque nós encontramos formas de se conectar com as pessoas. É importante observar, gente, que leva cerca de 2 segundos para que as pessoas possam formar uma opinião sobre nós. Então, nesses 2 segundos, não é possível com que a gente faça algum tipo de explicação, que nós venhamos a trazer algum tipo de informação mais complexa. Esses 2 primeiros segundos são formados inteiramente pelo inconsciente da pessoa. Eu gosto sempre de entender um pouquinho como é que o cérebro funciona, porque isso nos auxilia a melhorar a nossa capacidade de entendimento e de compreensão. O cérebro, ele sempre está buscando poupar energia. Ele sempre está buscando formas de não gastar tanto. Então, ele em todo o tempo está fazendo com que você dê uma pausa, dê uma relaxada, para que aquela energia que você pretende gastar, ela não seja gasta. E aí, quando isso acontece, normalmente o teu cérebro ele te impede, ele tenta te impedir de várias formas de você continuar aquela atividade que você está fazendo. Da parte inconsciente, também isso acontece, mas o cérebro trabalha de uma forma um pouquinho diferente. Ele sempre busca padrões quando nós estamos vivendo. No dia a dia, nós estamos sempre sendo guiados pelos padrões que foram estabelecidos no cérebro. Basicamente, se nós formos olhar tudo que está ao nosso redor e pensar a respeito disso, a gente gastaria muita energia. Então o cérebro ele está sempre olhando as coisas ao redor e procurando um padrão. Por exemplo, quando você vê um ônibus chegando ao ponto, você já tem uma memória na tua cabeça registrada que quando o ônibus ele está chegando e está no ponto, se você perder aquele momento em que ele está parado, você também vai perder o ônibus. Você não tem como recuperar isso. E aí, nós vamos ver que esse é um padrão que está relacionado na sua cabeça. Sempre que você vê um ônibus parado e quase saindo, significa que você vai perder aquele ônibus. Renato entrou aí. Bom dia, Renato. Deus abençoe sua vida. Hoje tive um contratempo aqui, suporte do telefone quebrou, o fone desapareceu. Estou gravando sem retorno nenhum aqui, sem iluminação devida, mas estamos aqui. E vamos lá. E quando a gente pensa nesses padrões, são questões que a gente precisa entender que não vai dar tempo para a gente querer comprovar para outra pessoa que nós somos pessoas confiáveis, que nós somos pessoas boas, que nós somos pessoas que ela tem que parar para ouvir, confiar. Então, como que a gente se conecta com as pessoas? Como é que a gente muda a primeira impressão? Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, em que as pessoas falam assim, nossa, quando eu não te conhecia eu pensei que tu era assim, pensei que tu era daquele outro jeito, mas quando eu conheci eu percebi que você era de uma outra forma. Por quê? Porque na primeira impressão que a pessoa teve de mim ou de você, ela criou, com base nos padrões que ela já tem pré-estabelecido, que você era uma pessoa talvez ruim, talvez uma pessoa que fosse soberba, uma pessoa que fosse prepotente, porque ao olhar para você, ela sempre vai tirar as suas conclusões nos primeiros 2 segundos. Por exemplo,
Se você é uma pessoa que vive de cara fechada, né, tá sempre, você já quebra também uma possível conexão com uma pessoa, porque a pessoa ela já fica com medo de chegar perto de você. É interessante entender que as pessoas sempre estão se protegendo. Elas sempre estão, de maneira inconsciente, levantando barreiras para impedir com que elas se machuquem. Então, quando elas olham para nós e conseguem ver alguma coisa de ameaça, automaticamente essas barreiras são erguidas. Automaticamente elas começam a se proteger para não se conectar a você. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de primeira impressão, se ao se aproximar da pessoa ela tiver uma primeira impressão ruim sua, automaticamente ela vai encontrar maneiras no cérebro dela de comprovar aquele padrão que ela enxergou. Então ela vai estabelecer na cabeça dela quem é você mesmo antes de você antes dela ter te conhecido. E isso acontece com grande frequência, porque a primeira impressão foi ruim. E tem aquele ditado, né? Que a primeira impressão é a que fica. Agora, se você teve uma primeira impressão boa, se a pessoa gostou de você, automaticamente tudo que vai acontecer depois desses 2 segundos tende a ser mais fácil você se conectar com essa pessoa. Porque a primeira impressão foi boa. Então ela olha para você e ela não sente medo, ela não sente que é alguém que você precisa sair de perto rápido, que você precisa se proteger. Então, quando nós pensamos nessa questão, nós temos que descobrir formas de nós nos conectarmos às pessoas nos primeiros 2 segundos, que é algo extremamente simples, mas muitas vezes nós não conhecemos. Como eu falei aqui ontem, quando eu estava falando sobre dados. Às vezes a gente acaba vivendo de uma forma meio automática, sem muito pensar no que nós estamos fazendo. E acontece que a gente acaba perdendo muitas oportunidades por não ter o conhecimento necessário para agir da maneira certa. Charles acabou de entrar aí. Bom dia, Charles. Abençoe sua vida. E aí o que acontece? Quando a gente tenta se conectar com as pessoas, a gente não pensa de maneira racional como que você vai se comportar. Esses dias, para vocês terem um exemplo prático, eu tinha trabalhado o dia inteiro, fiquei resolvendo alguns problemas na parte da noite, estudando um pouquinho. E aí quando chegou a noite, eu tinha as caixinhas de pergunta para responder, que eu tinha aberto durante o dia. E aí eu fui ali, estava de regata, estava muito calor no dia, estava com as crianças brincando, coloquei uma regata e fui responder as caixinhas de pergunta. E eu depois, vendo os vídeos, eu verifiquei, eu percebi que aquele não era uma vestimenta adequada para eu responder. Porque esse Instagram aqui é um Instagram que busca encontrar pessoas interessadas em empreender. Então, a visão, a impressão que eu tenho que passar é uma impressão de alguém que tem relação com o meio empresarial. Porque, por exemplo, você não consegue na tua cabeça enxergar um empresário vestindo uma regata. A menos que ele esteja numa praia, né? Então você vê que nos pequenos detalhes a gente pode passar uma má impressão. A gente pode... Vocês não me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Mas e quem não sabe, quem nunca teve contato comigo, será que ela vai ter uma boa primeira impressão? Eu pergunto para vocês, por que as pessoas que você encontra na rua, né, eu peço até que você faça esse experimento no dia de hoje, as pessoas que você vê lá na rua, por que você enxerga que algumas são legais, são bacanas, outras são fechadas, outras não querem conversa? Porque o corpo dela está comunicando isso. Porque as expressões faciais comunicam isso. Talvez a pessoa é uma pessoa super legal, mas ela está comunicando que ela é antipática. De maneira inconsciente. Você entende? E foi isso uma das coisas que mais me quebrou. Que mais me fez... buscar transformação, porque eu tinha esse padrão de andar sempre com a cara fechada, né, para mostrar sei lá o quê. Mas eu percebi que ao aplicar o sorriso, por exemplo, no rosto, onde eu estou andando na rua, eu consigo me conectar mais com as pessoas. Eu consigo, de alguma forma, melhorar o dia das pessoas. Por exemplo, ontem fui num restaurante e era o segundo dia do rapaz que estava trabalhando lá. E aí ele, na hora de ir embora, eu fui até ele
e falei assim, cara, muito obrigado, sorrindo, toquei na mão dele. Muito obrigado pelo seu trabalho de hoje, fui muito bem atendido, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sorte, que Deus te dê muitas bênçãos aqui. Você tinha que ver no rosto daquele cara, como que ele foi como uma injeção de ânimo, só por causa de uma boa conexão. Quando eu fui numa churrascaria, no primeiro dia que eu cheguei em Curitiba, cheguei lá, tinha um rapaz paranaense, né? E eles têm aquele sotaque, eles falam cantado. E é bem legal, eu gosto, acho legal. E aí a gente se conectou com aquele cara, ele trouxe asa de frango, eu falei, não, eu só gosto de galinha, né? Fomos fazendo pequenas brincadeiras ali, a gente se conectou com aquele menino. E foi muito legal. Também fiz a mesma coisa, falei, olha, muito obrigado pelo seu atendimento, estamos satisfeitos e tal. E dava pra ver no rosto daquela pessoa como ela estava feliz. Mas por quê? Porque houve uma boa primeira impressão. Aquela pessoa, quando foi na nossa mesa, ela foi muito bem atendida, entre aspas. Embora ela esteja servindo, nós o tratamos muito bem. E aí cria uma boa conexão, uma boa relação com a pessoa. Qual é o segredo, então? Eu vou começar aqui a passar para vocês algumas técnicas para vocês aplicarem. É algo que eu estou aplicando na minha vida e eu vejo diferença no tratar das pessoas. Primeiro, sempre que a gente for conhecer alguém, você precisa saber qual que é a tua intenção de chegar naquela situação, de conhecer aquela pessoa, de se comunicar. Por exemplo, se você é um empresário, se você é um prestador de serviço e você quer vender para essa pessoa, qual é a impressão que você tem que passar? Será que se você chegar com uma roupa rasgada, talvez todo sujo, será que isso vai trazer uma credibilidade para você? Para sua empresa? A mesma coisa que eu, como consultor de empresa, chegar numa empresa de bermuda e chinelo. Não combina. A primeira impressão, por mais que eu possa ter um conhecimento intelectual, experiência, enfim, os 2 primeiros segundos são inconscientes. Eu não tenho como controlar isso. Então eu tenho que me programar para que eu possa passar a primeira impressão e depois dessa primeira impressão eu conseguir demonstrar quem eu sou, tá? Mas o primeiro impacto, ele é visual. Você vai caminhando na pessoa, a pessoa vai te lendo e ela vai criando a primeira impressão. Então, se você chega num ambiente, muitas vezes, de maneira que está totalmente contrário àquilo que você vende, àquilo que você presta de serviço, automaticamente você não vai conseguir uma boa primeira impressão e a consequência disso é que provavelmente você não vai conseguir vender. Então, pensar a maneira como você vai se vestir. Isso é algo muito importante, algo que eu nunca liguei para isso. Eu nunca tive preocupação com isso, mas eu percebo que é necessário você estar sempre bem vestido, você estar sempre arrumado com a roupa passada. Isso passa uma grande credibilidade. Segundo, você precisa olhar nos olhos das pessoas. Então, o primeiro desafio que eu vou dar para vocês aqui é vocês sempre pensar, tá? Como que vocês vão sair de casa, qual é o objetivo dos encontros que vocês vão ter e como é que vocês vão se arrumar. Essa é a primeira questão. Segundo, quando você chegar diante da pessoa, você tem que olhar nos olhos. E o desafio é o seguinte, para você treinar essa habilidade, você precisa descobrir qual é a cor dos olhos da pessoa que você vai conversar. Quando a gente se conecta nos olhos, quando a gente olha olho no olho, a gente cria uma conexão com as pessoas. A gente quebra essa questão dela sentir medo, talvez, de se conectar, dela levantar um bloqueio, um muro. Não. Quando a gente olha nos olhos, cria essa conexão com a pessoa. E muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente fica assim, ó, olhando para tudo que está ao redor, acima, abaixo, dá uma passada no olho da pessoa, olha para o outro lado. Isso não traz credibilidade. Outra questão, às vezes a gente anda assim, ó, cabeça baixa, ombro arqueado para baixo. Isso não passa uma boa impressão. Agora, se você estiver posicionado, os ombros no lugar, inclinado um pouco para frente e se conectar com a pessoa nos olhos, estender a mão e não dar aquele aperto de mão frouxinho, sabe? Aquele aperto de mão firme, não é para esmagar a mão da pessoa, que vocês são fortes, que eu sei. Mas estica a mão, dá um aperto de mão firme, olha nos olhos, se conecta com a pessoa. Uma outra questão também extremamente importante é ajustar o tom de voz.
Porque muitas vezes eu posso, por exemplo, ministrar aula aqui para vocês falando assim: olha, gente, toda vez que vocês forem em encontro com uma pessoa, vocês precisam ter confiança. Vocês precisam ser confiantes, alegres. Eu estou passando para vocês o que eu estou falando? Confiança, alegria. Olha que diferença que faz. Porque o meu corpo está mostrando aquilo que eu estou falando. Agora, por que as pessoas geralmente não confiam naquilo que a gente está falando? Porque o nosso corpo não está condizendo com a fala. E às vezes o tom de voz também. Se você mantém uma voz linear, uma voz que não tem tanto impacto, automaticamente a outra pessoa ela tende a não confiar em você porque a sua voz não passa confiança. E aí, quando você entra na conversa, é aí que você faz o ajuste da voz de acordo com o que a pessoa está falando. Isso aí é uma técnica chamada técnica do camaleão. É você copiar a forma que a pessoa fala, não o sotaque, mas o tom, as expressões que ela utiliza. Por quê? Você cria uma conexão, a pessoa percebe que você é parecida com ela, que você é igual a ela. A posição corporal. Então, se você está na sala de um cliente, esse cliente está lá sentado, sei lá, assim. Se você, lógico, de maneira simples, sem parecer que está sendo forçado, você também ir lá e conversar com ele assim, os dois vão criar uma conexão. Porque o cérebro dele está vendo que o outro também está agindo da mesma forma que ele. Isso cria uma conexão. Isso cria um sentimento de caramba, esse cara é igual a mim. Não é legal quando a gente encontra uma pessoa, essa pessoa ela tem os mesmos ideais que a gente fica horas conversando com ela, às vezes nunca trocou ideia com a pessoa, mas só do fato dela pensar como você pensa, faz com que você sinta que aquela pessoa é uma pessoa legal. Agora também eu já tive experiência de conversar com pessoas que não teve conexão. A gente não teve um assunto para desenvolver. A pessoa era fechada. E aí, a impressão que me trouxe dessa conversa é que é uma pessoa que eu não quero me conectar com ela. Eu não quero estar próxima dela. Então, a gente tem que sempre perceber que os 2 primeiros segundos são essenciais. Tem um corte na internet da série Suits, ou Homens de Terno, né, aqui no Brasil, chama assim, mas na Netflix está lá Suits. E tem o protagonista, que é o Harvey Specter, que é um advogado famoso de Manhattan, se eu não me engano. E aí, o Harvey, ele tem um auxiliar, esse auxiliar é o... esqueci o nome dele agora, mas o auxiliar dele, ele, quando entrou a primeira vez na empresa, ele teve uma aula com o Harvey. O Harvey falando de um cara que estava imprimindo um papel, falou assim, olha, sabe aquele cara ali? Aquele cara nunca vai ser um advogado associado. Por quê? Porque ele não entendeu o jogo. Ele cumpre horário, ele faz muito bem o serviço que foi passado para ele, mas ele não entendeu, ele não causou uma boa primeira impressão. E aí ele começa a falar que quando ele chegou lá, ele dominou. Ele trabalhava até mais, se entregava o Mike Ross, isso mesmo. E ele entregava todos os processos, trabalhava que nem um louco. E a primeira impressão que as pessoas teve do Harvey foi que ele tinha um dia que não dava para ser explicado, porque ele trabalhava demais. E agora, depois que ele construiu essa boa primeira impressão, as pessoas não querem mais se preocupar com o que ele faz. Se ele trabalha 2 horas, se ele trabalha 3 horas, não, porque elas criaram na cabeça dela um padrão de que o Harvey é o cara que sempre vai atingir os seus objetivos, estando ele presente fisicamente ou não. Olha a importância da primeira impressão. E muitas vezes a gente acaba andando de uma maneira despretensiosa, sem pensar nisso. E tem que ser de maneira estruturada, de maneira intencional. Você precisa estar preocupado com isso. Como é que você está se comunicando no ambiente de trabalho? Muitas vezes algumas pessoas acabam pedindo oportunidade de crescer dentro da empresa, mas eu não consigo enxergar na pessoa um senso de conexão com as pessoas. Como é que você vai subir na hierarquia de uma empresa se você não tem conexão com os outros seres humanos, com as outras pessoas que trabalham com você? Se você entra numa sala e você não consegue cumprimentar as pessoas que lá estão, você não consegue dar bom dia, você não consegue tocar na mão de alguém, você não consegue tirar um sorriso da pessoa, como é que você consegue ser líder desse jeito?
Você consegue ser chefe. Agora, líder é difícil. É difícil. Porque não tem conexão. Um segredo maravilhoso é que as pessoas, elas adoram saber que você está interessado nela. Em que sentido, Lucas? Quando eu sento com alguém, por exemplo, a pessoa começa a me fazer ali contar algumas coisas, eu começo a me interessar pelo que ela está me contando e eu mantenho os meus olhos conectados ao dela, prestando atenção, interagindo, esquecendo de tudo que está ao redor e se interessando de fato pelo que a pessoa é, a gente cria uma conexão. A gente cria uma intimidade com essa pessoa que talvez antes a gente nem pensou que seria possível. Porque a gente está ali todo ouvido e toda pessoa gosta de se sentir importante. Ela gosta de saber que tem outras pessoas interessadas na história dela. E aí quando eu encontro um ouvinte, alguém que quer realmente conhecer, aí, meu amigo, você está com a faca e o queijo na mão. Você criou uma conexão com essa pessoa. E depois de criar uma conexão, é muito mais fácil você convencê-la a comprar alguma coisa. É muito mais fácil fazer com que ela se torne um parceiro, um cliente. É muito mais fácil do que você crie uma conexão com ela. Então você, às vezes, começa a vender ali para aquele cliente hoje, dia 19 de janeiro, e você vai ter esse cliente pro resto da vida. Por quê? As pessoas sempre vão verificar se aquilo que elas estão comprando, existe algum amigo, alguma pessoa que elas gostam que vendem aquilo. Então elas vão preferir sempre, às vezes até pagam um pouquinho mais caro, mas sempre vão preferir comprar de amigos. E quando você cria essa conexão com o cliente, ele volta. Eu vou dar uma experiência prática aqui para vocês, que aconteceu lá no provedor de internet. E eu estava atendendo ali, ainda estava no setor comercial, e chegou um cliente reclamando da net antigamente, né, que agora é claro, que não funcionava, que só vivia caindo, internet lenta, pesada, ruim. Olha, eu estou arrependido de contratar a net. Eu falei para ele, qual é o problema que o senhor está enfrentando? O problema que eu estou enfrentando é que eu tenho um IPTV e meu IPTV fica travando, não funciona, etc, etc, etc. Falou um montão. Aí eu perguntei para ele, senhor, quando o senhor assiste, por exemplo, YouTube, quando o senhor assiste Amazon Prime, quando o senhor assiste a HBO, algum desses aplicativos travam junto? Quando o senhor está no WhatsApp, você sente que também caiu a internet no celular? Fica lá o reloginho para mandar a mensagem ou tudo funciona normalmente? Não, é só IPTV que fica travando. Aí eu falei para ele, olha senhor, eu sei que o senhor veio aqui já decidido, provavelmente já deve ter pensado até cancelar, claro, se não cancelou, não vai cancelar. Mas eu preciso te dizer que a Microchipnet, ela não é a empresa que vai solucionar o problema do teu IPTV. O senhor vai trocar de provedor e o senhor vai continuar com o mesmo problema. Eu sugiro que o senhor faça isso. Falei para ele. Ele pegou, me agradeceu, foi embora. O que aconteceu, gente? 2 semanas depois, esse cara voltou na empresa e contratou o serviço. Sabe por quê? Porque ele se conectou comigo. Eu estava ali interessado não em vender um produto para ele, mas eu estava ali em resolver o problema dele. Eu estava ali interessado em trazer uma solução para ele. Eu não estava interessado ali. Eu estava realmente querendo oferecer um serviço para ele de valor. Resolver um problema. E aí, quando ele percebeu que eu estava resolvendo um problema dele, ele teve o gatilho da reciprocidade, que é basicamente retribuir o favor que te fizeram. Ele percebeu a integridade da empresa. Eu me conectei com ele. E ele volta, contrata e era nosso cliente. É nosso cliente até hoje. Por causa de uma conexão. Então, muitas vezes você chega num lugar e você vê lá um cliente esbravejando, bravo, querendo os seus direitos. E às vezes, se você chegar ali como uma pessoa disposta em ajudar, disposta em ouvir, você resolve o problema do cliente. Mas é importantíssimo que a gente saiba se conectar com as pessoas. Por isso é importante estudar comportamento humano, por isso é importante estudar como é que funciona a mente, para que a gente possa melhorar a nossa relação como pessoas, para que a gente possa se tornar pessoas que influenciem mais, pessoas que possam ajudar mais as outras pessoas. Nós precisamos aprender isso, e é isso que eu tenho me dedicado por muito tempo.
Porque eu era um cara que tinha dificuldade de me conectar com pessoas. Tinha dificuldade em fazer amizade, em puxar um assunto. Porque eu sempre pensava que a pessoa teria uma má impressão de mim, acharia que eu sou bobo, que eu sou, sei lá, qualquer coisa. Mas a verdade é que existem formas de nós fazermos o controle do que a pessoa vai achar da gente. Os 2 primeiros segundos são inconscientes, como eu falei pra você. E se você pensa nisso, se você age de maneira assertiva, você vai fazer uma conexão muito melhor. Depois da conexão feita, as coisas ficam muito mais fáceis. É um desafio, gente. Não é algo fácil. Eu acredito que lidar com pessoas é um grande desafio para qualquer empreendedor, para qualquer líder. É muito mais fácil quando você é um técnico, porque você vai lá, resolve o problema e tchau, boa sorte. Você tem contato com pouquíssimas pessoas. Mas quando você recebe uma posição de liderança, você tem que aprender a lidar com pessoas. Porque senão, meu amigo, não tem chance de ter sucesso. 85%, pasmem, do sucesso dos grandes homens que você pode imaginar é na liderança de pessoas. 85%. Os outros 15% estão ligados à atividade técnica que ele exerce. Mas os outros 85% estão ligados à comunicação com pessoas. Eu estou nessa busca, até porque estou aqui conversando com vocês todas as manhãs. Querendo ou não, essa é uma forma de melhorar a minha comunicação. Segundo, eu estou estudando muito sobre isso porque eu preciso orientar outras pessoas a se conectarem melhor. Eu preciso aprender a ensinar melhor. Porque o grande objetivo não é vender curso. Não é que você compre um produto meu. Não, não é isso. O meu objetivo é que você compre, mas tenha a vida transformada. Porque senão não valeu. Senão eu vou ser um charlatão. Alguém que vende um produto só para ganhar dinheiro. E sabe o que acontece com essas pessoas? Desaparecem. Ganham dinheiro, mas desaparecem do mercado. Agora, se eu for um professor que consigo pegar aquilo que é complexo, tornar simples e ensinar para qualquer pessoa, mesmo uma criança de 2 anos, de 4 anos vai conseguir entender o que eu estou falando, automaticamente eu consigo ser um comunicador eficiente. E as pessoas vão ter resultados com isso. Esse é meu objetivo. Meu objetivo é poder se conectar com pessoas para ajudá-las. Como é bom quando a gente chega perto de uma pessoa e você consegue ver que você conseguiu mudar o dia dela. Que o dia dela foi mais feliz por tua culpa, por tua causa. Ontem mesmo, nesse mesmo restaurante do rapaz que estava começando, eu vi a tentativa da Caixa de se conectar com uma moça que estava triste. Olha que interessante. A moça estava com um olhar triste, cabisbaixa. Ela deu a comanda para a moça fazer os cálculos ali do que ela havia consumido. E a moça falou o valor e ela continuou de cabeça baixa, foi pegando os cartões. E eu fiquei prestando atenção no que a moça estava fazendo. E a moça estava fazendo como se fosse um scan nela. Olhou pro cabelo, olhou pros olhos, olhou pra roupa. Até que ela encontrou uma forma de se conectar com aquela mulher. Ela encontrou o colar. Olha que interessante. E ela falou assim: olha, moça, o seu colar é muito lindo. Aquela cara carrancuda que a mulher estava foi mudada por um rosto de sorriso. Ela falou: muito obrigado. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir importante. Talvez ninguém falou pra ela que aquele colar era muito bonito. E aquela mulher do caixa, que não tem nada a ver, o objetivo dela era receber do cliente. Ela se preocupou em notar um detalhe e fazer um elogio. Talvez só essa dose de conexão que ela fez com a moça, talvez fez o dia dela se tornar melhor. O grande objetivo, gente, não é o que pode acontecer conosco, mas o que nós podemos fazer pelas pessoas. Jesus falou isso, que nós precisamos agir de forma que nós possamos ajudar os outros, ajudar as outras pessoas. E esse é meu grande objetivo, tornar a vida das pessoas melhor. É eu daqui a algum tempo ver o Renato, ver o Charles, as outras pessoas que assistem aqui a live. Hoje eu me atrasei, elas não puderam estar presentes. A Vanessa, a Bruna. Pessoas que estão sempre online com a gente. O Nicolas. Ver essas pessoas tendo sucesso.
sendo empresários, tendo seus negócios, ou crescendo na hierarquia da empresa. Vai ser minha realização. Ver vocês dando certo. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que você ver que, de alguma forma, você ajudou a pessoa a chegar no objetivo que ela quer. Esse é o nosso maior objetivo. É para isso que eu estudo comunicação. É para isso que eu estudo como melhorar a minha forma de me conectar com vocês. É um desafio, gente. É um desafio. Todos os dias quando eu vou à igreja, todos os dias quando eu saio na rua, eu tento trazer esses princípios na minha cabeça para praticá-los, para se conectar com as pessoas. E eles dão certo, gente. Eles dão certo. Às vezes eu estou no elevador com alguém e eu vou lá e tento pegar alguma coisa. Esses dias um cara tava com a blusa do Palmeiras, eu já tinha acabado de terminar o Campeonato Brasileiro. E eu peguei uma forma de se conectar com aquele cara rapidamente ali no elevador. E foi uma conexão legal, bacana. Uma primeira impressão bacana. E aí fica muito mais fácil depois para você desenvolver uma conversa de negócios. Existe um livro chamado A Bíblia de Vendas do Jeffrey Gitomer. Ele fala que antes de haver uma conexão entre o cliente e o vendedor, não pode ser mencionada a palavra venda. Olha que interessante. Se você não criar uma conexão, ele recomenda isso no livro dele. Não fale de venda. Às vezes ele levava nesse livro aqui, ele tem 40 anos de experiência como vendedor, e ele fala que às vezes ele demorava 2, 3 encontros para se conectar com a pessoa. E quando se conectava, aí a pessoa perguntava para ele o que ele fazia, o que ele vendia, e ele entregava não um produto, mas ele entregava uma solução. Ele entendia qual era o desejo do cliente, qual era a dificuldade que ele tinha, e ele entregava uma solução para esse cliente. Então, meus amigos, é um desafio. Eu estou aqui com vocês, estudando sobre isso, vou compartilhar com vocês tudo que eu aprender. Eu tenho um compromisso com vocês. Hoje eu atrasei meu compromisso, mas todos os dias, 6h55, eu estou aqui para compartilhar conteúdo com vocês. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Eu tenho um compromisso porque eu amo ensinar, amo aprender. E estou sempre aqui compartilhando com vocês, porque meu grande objetivo é que vocês possam crescer na vida, tá bom? Amanhã, às 6h55, estaremos aqui novamente. E se Deus quiser, já estarei com toda a estrutura restabelecida, o meu suporte, a minha iluminação. Mas eu não poderia criar um empecilho, né? Eu fui viajar, fiz do carro, fiz um monte de coisa para não perder a live com vocês. E hoje eu estou aqui cumprindo essa obrigação, essa conexão que eu tenho com vocês. Então eu não poderia deixar de fazer essa live. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, 6h55, estaremos aqui. Um abraço.